Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estou aqui nesse momento trazendo para você uma reflexão da palavra de Deus, como resposta diante de tudo isso que nós estamos vivendo. É lógico que estamos enfrentando uma crise, estamos de quarentena, as notícias elas se conflitam, as soluções que são dadas pelos poderes que estão sobre nós, elas chocam muitas vezes entre opiniões, entre si, mas uma coisa é muito clara: nós, diante de tudo que estamos vivendo, podemos ter o nosso coração em paz, sabendo que Deus ele está soberanamente no controle de todas as coisas. E por isso, essa noite eu gostaria de trazer para você uma reflexão da palavra de Deus. Está em Romanos capítulo 8, no versículo 35 e 37, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. No verso 37 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu queria que nós prestássemos bastante atenção no que eu acabei de ler, e o que me chama aqui a atenção é que Paulo, depois de descrever uma série de circunstâncias adversas, perseguição, tribulação, angústia, fome, nudez, a espada, ele diz que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O apóstolo Paulo, ele não diz que na ausência dessas coisas, o apóstolo Paulo diz que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso nos dá a entender que Deus não nos abandonou, que Deus não nos deixou à própria sorte, ou que Deus simplesmente nos pune com todas essas adversidades. Mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então eu percebo que em meio a tantas situações adversas como citadas por Paulo, em meio a tudo isso, Deus ele traz para as nossas vidas da sua vitória. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. E isso me faz pensar que os piores momentos que nós vivemos podem trazer consigo as melhores oportunidades. Recorrendo à história bíblica, eu fico maravilhado com momentos de crise, momentos de pânico, momentos de dificuldade, momentos que foram de fato alarmantes. Eles foram momentos tão difíceis, mas trouxeram consigo grandes oportunidades. Se nós olharmos, por exemplo, nos dias de Samuel, o profeta Samuel, foi um dos piores dias para alguém ser levantado como juiz e profeta. Mas foi exatamente naqueles dias tão difíceis, de decadência sacerdotal, Eli, o sacerdote, já não conseguia ter pulso para controlar a sua família. Seus filhos, também sacerdotes, haviam se envolvido em promiscuidade, haviam se envolvido em corrupção, eles roubavam o que as pessoas iam adorar, levar para Deus em adoração ao templo. E isso fez com que o povo de Israel banalizasse o culto público, a adoração, a ponto de se afastar de Siló, local onde o tabernáculo estava e onde a adoração pública era prestada a Deus. O povo já não ia mais lá por causa do pecado daquele povo. Então Deus levanta Samuel como um profeta, como uma voz para fazer a diferença naquele tempo, um tempo de apostasia, um tempo em que as pessoas estavam decepcionadas com a fé, com a religião, mas Deus levanta Samuel como referencial para fazer a diferença. Aquela situação tão difícil se tornou numa grande oportunidade de Deus, e Deus usou Samuel, e a presença de Deus se manifestava em Siló através da exposição da palavra que vinha da vida de Samuel, e o povo foi novamente atraído para celebrar o Senhor. Os piores momentos da vida podem trazer consigo também as melhores oportunidades. Outro exemplo que eu posso citar para vocês é Davi. Quando eu olho para a vida de Davi, eu percebo que o pai dá a ele uma tarefa de levar suprimento para os seus irmãos. E não foi num bom momento, foi no pior momento. Os irmãos estavam em guerra. E pior de tudo, os irmãos estavam sendo ameaçados, confrontados, afrontados, ridicularizados, junto com todo o exército por um gigante. Golias, ele profetizava injúrias contra o exército. Era um momento crítico, terrível, para que Davi estivesse ali presente. Mas porque Davi estava ali naquele momento tão difícil, surgiu uma grande oportunidade de demonstrar o quanto nosso Deus é poderoso e maior do que qualquer gigante desse mundo. E Davi desafiou aquele gigante, aceitou o desafio daquele gigante, e Davi o venceu. A vitória de Davi
não só fez com que o gigante fosse derrotado, mas que todo o exército de Israel, que estava apático, prostrado, se levantasse e jubilasse, partisse contra os seus inimigos e vencessem. A vitória de um inspirou todo um exército. Naquele pior momento surgiu uma das melhores oportunidades. A grande verdade é que eu não sei como está o seu momento hoje. Como você está? Qual tem sido o seu momento hoje diante de tudo que nós estamos vivendo? Como tem sido a situação da sua vida? Talvez as crises que essa pandemia do coronavírus estão trazendo seja mais uma das que você já vinha vivendo. Talvez você olhe para as circunstâncias da sua vida e diga, bom, o meu momento já não é bom há muito tempo, ele só piorou agora com isso tudo. Mas uma coisa eu tenho que dizer para você, se você confia em Deus, consiga, peça, busque condições de enxergar além do que os seus olhos podem ver. Porque por trás de grandes problemas, de situações tão difíceis, podem surgir as melhores oportunidades. Uma coisa que posso dizer com clareza, eu não sei como as coisas ficarão a partir de hoje. Eu não conheço e não posso listar o que de melhor nós vamos tirar de tudo que nós estamos vivendo. Mas uma coisa eu sei que eu conheço Deus a quem eu sirvo e sei que Ele é poderoso para nos fazer contornar essa situação e de tudo isso, de toda essa adversidade, extrairmos o melhor. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra seja um encorajamento para você. Não deixe o pessimismo, o medo, a angústia tomarem conta do seu coração. Mas saiba de algo, que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus abençoe a sua vida.